Protegon, ele é uma ferramenta de gestão da conformidade. A expectativa dele não é fazer gestão de segurança, como um anti-spam, um firewall, ou uma gestão de backup, como a ferramenta que você mencionou para mim, que gerencia e administra. A nossa proposta, ela passa por permitir ao encarregado de proteção de dados, ao comitê de proteção de dados, que ele acompanhe aí os processos, os protocolos, os itens de controle dentro do seu dia a dia e, a partir disso, tome ações para que o programa de conformidade se mantenha em um plano de continuidade e melhoria. Então, essa é a razão de existir do sistema. Provocar o encarregado, provocar o comitê, a comissão de proteção de dados, para que eles tenham informações em tempo real acerca do cenário atual do projeto, do programa de privacidade. Tá? A primeira informação que você vai ter ao logar no sistema vai ser os alertas urgentes. Por que nós classificamos como alertas urgentes? É tudo aquilo que precisa da atenção imediata do encarregado, né, ou do comitê. As requisições dos titulares, então, quando a gente olha para o artigo 19, ele fala para as empresas que não são agentes de tratamento de pequeno porte que o nosso prazo é de 15 dias. Então, todas as requisições emitidas por titulares, cujo prazo seja ou esteja maior que 10 dias desde a sua abertura, ele vai ser listado aqui como um alerta urgente e logo embaixo a lista do total geral de requisições, né? Assim como todas as denúncias, pensando ali num compliance, pensando ali no núcleo de conformidade, em que as denúncias precisam ser tratadas com urgência, todas as denúncias com mais de 48 horas não triadas também são alertadas aqui nesse painel. Nosso objetivo, naturalmente, é trazer o compliance officer, o encarregado, o responsável por triar as denúncias, para uma visão mais urgente daquilo que já está em atraso, né? A gente pode estar falando, às vezes, de um cenário de assédio, um cenário de furto, um cenário de não conformidade relacionado a um processo que vai exigir aí uma atenção mais rápida, e a gente quer que isso aconteça alertando o usuário, né? Alertando o usuário. Continuando nos alertas urgentes, nós temos a nossa estrutura de cookies, né? Diferente de outros cenários, né? Nós não exibimos apenas o cookie banner no site do nosso cliente final. Nós exibimos o cookie banner e monitoramos o site 24/7, de forma que qualquer alteração à vida naquele site em que implique na incorporação de um novo rastreador de dados ou um novo cookie, a ferramenta ela observa que aquela mudança existiu e alerta por e-mail e também aqui nesse indicador o encarregado de proteção de dados, tá? Nesse momento sempre é importante que a gente tenha essa visão aqui de como funciona o cookie banner, né? Então a ferramenta ela vai primeiro bloquear o site, né? Então esse é o primeiro momento que ela faz, ela bloqueia o site. Embora nós não tenhamos na legislação brasileira uma determinação para que isso aconteça enquanto regulamentação, a nossa estrutura de referência é o GDPR. Então, quando eu venho aqui no ICO, a Entidade de Proteção de Dados do Reino Unido, né, veja que ele faz exatamente isso. Ele exibe um banner de cookie e bloqueia o site, então eu não consigo fazer nenhuma navegação até que eu tome uma decisão sobre o site. Então, quando eu resolvo rejeitar os cookies, aí sim o site passa a ser editável ou utilizado. A nossa plataforma funciona da mesma forma. Ele bloqueia todos os cookies, né? todos os itens, e para isso ele também bloqueia as funcionalidades do site. Eu posso vir aqui e rejeitar todos, a partir daí eu tenho acesso ao site. Então, isso é importante. Também é importante falar dos cookies, já que a gente está aqui, que ao aceitar ou rejeitar os cookies, a opção de privacidade sempre fica aqui no canto inferior esquerdo, né? Ao clicar, eu tenho acesso aí às minhas preferências, onde eu posso editar essas preferências e também posso ir aqui direto ao portal de privacidade. O que a gente acaba atendendo, né? Aqueles 3 níveis que a própria autoridade nos recomenda, né? O nível 1, que é o banner de cookies, né? Informativo um pouco mais genérico. O nível 2, que são as oportunidades de tratativa, e um nível 3, que é onde eu vou abrir realmente o meu portal de privacidade, com aviso de privacidade, os contatos de privacidade, onde eu alcanço aqui os artigos 41 e a resolução 18, né? E também vou tratar aqui o plano de resposta
ao titular, onde eu tenho o cadastro aqui da minha estrutura, atendendo aí o formulário do artigo 19. Isso aqui 100% customizável pelo cliente, cada cenário aí é uma oportunidade. Salvando, novamente, volta aqui as opções de privacidade para o site, e nesse caso a gente está respeitando ali o princípio da ostensividade, né? A exigência da ostensividade trazida pelo artigo 9º da Lei 13.709. Então, a gente acaba cumprindo aqui um papel importante, atendendo tanto 19, tanto 18, tanto o 9º, tanto 41, passando um pouco pela resolução 18 também, apenas com esse recurso que é o Cooker Banner e o portal da privacidade, ele, como disse, orientado aí pela experiência europeia. Sempre que eu tenho uma mudança, você tem esse aviso aqui do cookie pendente. Na parte inferior, ainda em alertas urgentes, na construção de um programa de privacidade, nós também elaboramos e implementamos documentos para essa conformidade, políticas de segurança, políticas de privacidade, normas, né? Normas de uso de anti-malware, de mensageria e procedimentos como o plano de resposta ao titular, como o plano de resposta a incidente. Então, numa cadeia hierárquica, nós implementamos políticas, normas, procedimentos, instruções de trabalho, comunicações internas, termos de uso, e esses documentos, via de regra, e é importante que seja assim, eles têm validade e eu preciso garantir que as pessoas tenham tido acesso a esses documentos. Então, a ferramenta também, aqui nesse ponto, além de te avisar quando o documento estiver próximo de vencer, ela também fará com você uma notificação aí acerca de quem aceitou aquele documento, qual a versão válida daquele documento, e vai controlar esse documento dentro do seu ambiente, tá? Nesse mesmo sentido, ainda em alertas urgentes, nós temos ali a perspectiva dos contratos, né? Alguns contratos dentro da empresa envolvem a prestadores de serviço ou equipamentos ou software que tratam dados pessoais. Nesse sentido, eu tenho que também gerenciar esses contratos. O sistema, para além da gestão de contratos, ele fará um acompanhamento do vencimento do contrato, te alertando sobre isso, mas também fará um acompanhamento do seu plano de auditoria em relação a esse contrato, trazendo para você ali, muito mais do que a due diligence, também a possibilidade da avaliação e identificação de risco do fornecedor, né? Nessa visão de alertas urgentes, a gente já resolve aqui alguns cenários, como requisição do titular, resposta a incidentes, acompanhamento ali da transparência com o titular para os cookies, o plano de governança do artigo 50 e a gestão ali de responsabilidades trazidas no artigo 42 e 43 da norma. Essa perspectiva ela é mais urgente mesmo, né? Então, é tudo aquilo que, de repente, estiver fora de ordem, vai me permitir evoluir para manter a minha regularidade, tá? Do lado direito dessa mesma tela, nós temos aqui um indicador que a gente chama de cenário geral de conformidade. Qual que é a intenção dele aqui no alerta urgente? Dizer para você, encarregado, para você, comissão, que talvez exista oportunidade de melhoria no seu programa de privacidade. Então, esse reloginho, ele quer dizer exatamente o que ele mostra, né? Se o meu ponteirinho estiver no azul, é porque as coisas estão bem. Se tiver no amarelo, é porque eu tenho cenários para corrigir. E se tiver no vermelho, é porque eu estou numa situação muito crítica de conformidade. Clicando no reloginho, ele abre para que a gente possa ter uma visão maior dessa criticidade, dessa aderência. E qual que é a expectativa aqui desse trabalho? Ter uma abordagem em um conceito de balance scorecard e de visual para tomada de decisão. E aí, olhando para cá, dessas 4 oportunidades, fica muito natural que, se a gente tivesse que escolher algo para tratar, em termos de urgência, seria o relacionamento com o terceiro, porque ele é o que está pontuando pior aqui na nossa relação. E ao clicar nele, ele desdobra naqueles indicadores mais voltados para a operação. Então, se ele é o pior na minha relação, o que está muito ruim nessa relação? E ele vai trazer para a gente que exatamente contratos, né? Eu tenho contratos que já venceram, eu tenho aí controladores lançados que eu estou sem contrato e eu tenho terceiros aí sem a auditoria. Então, ele vai me dizer aqui quais são os pontos de cuidado que eu preciso ter para que eu tenha um bom indicador na área de relacionamento com terceiros. No mesmo cenário, ele vai trazer uma visão de mapeamento. Então, se aqui eu estou cuidando para quem eu mando ou recebo dados,
Do lado de cá, eu estou cuidando do meu processo interno. Então, como anda o meu mapeamento? Então, eu vou ter uma visão dos meus riscos, do meu relatório de operação, do andamento das minhas tarefas. O mesmo para o plano de governança, em que eu acompanho como andam as minhas atas de reunião, a gestão da minha denúncia, os meus treinamentos, os meus indicadores de desempenho, e também acompanho aqui a minha relação com o titular de dados. Então, se os meus avisos de privacidade estão adequados, se o meu cookie está adequado, se a minha requisição titular está bem composta, se o meu termo de uso está implementado. O que a gente está vendo aqui? Muito mais do que criar o processo, é importante que ele seja monitorado e mantido. Então, a nossa expectativa é realmente trazer essa tomada de decisão para esse ambiente. E para cada controle desse, existe um produto, né? Existe uma ferramenta que vai permitir que você faça essa gestão. Começando ali pelo registro de atividades, passando pelo auditor legal e os seus desdobramentos com avaliação de legítimo interesse, avaliação de transferência internacional, a avaliação do uso de tecnologia inovadora, a realização do relatório de impacto, né, em que vai me permitir atender os artigos 38, atender os artigos 50, a resolução 19, o artigo 33 e também o artigo 10 e os seus desdobramentos enquanto interesse legítimo. Dentre dessa avaliação, nós temos o acompanhamento com diagnóstico situacional, diagnóstico de terceiro e o diagnóstico de setores, que vão exatamente ter esse reflexo aqui, me dizendo qual o grau de maturidade que a empresa tem, seja ela essa análise de forma interna, seja essa análise de forma externa, quando eu avalio um terceiro, ou seja essa análise setorizada, pormenorizada, em áreas dentro da empresa. Isso vai me trazer uma visão de aderência conforme o fluxo que eu estiver monitorando, mas especialmente vai me trazer a oportunidade de criar um plano de ação de melhoria, de identificar riscos e oportunidades, mas de tirar fotografias ao longo do tempo e entender onde eu evoluí, onde eu não evoluí, considerando aquele framework que eu estou utilizando, né? Nesse escopo, eu tenho uma visão de mapeamento, em que eu consigo observar aqui as áreas não mapeadas, os LIAs não feitos, os XIAs não feitos. Consigo ter uma visão de medidas de segurança, em que eu vou identificar quais são as atividades que estão referenciadas com antivírus ou com o segundo fator de autenticação, com uma segregação de rede ou com uma gestão de ativo, conforme o mapeamento que eu faço, né? Para cada medida de segurança, para cada item do meu mapeamento que eu não identifico, eu tenho ali a possibilidade de fazer uma gestão de risco, identificando de forma mais clara qual o cenário de risco para a privacidade aquela empresa enfrenta. Então, eu posso gerenciar esse risco como um BIA um pouco mais institucional, então eu tenho uma visão de todos os riscos da empresa, ou posso trazer essa visão exclusivamente para um ambiente de privacidade, um pouco mais voltado para o foco aí da gestão da LGPD. Para cada risco identificado, eu posso e devo, né, ter um planejamento de tarefas que vão me permitir desdobrar e entender quais são as ações que vão mitigar, diminuindo aquele risco, quais são as ações que vão eliminar, encerrando aquele risco, quais são as ações que eventualmente vão transferir aquele risco para uma outra empresa, um outro agente, ou ainda quais são as ações para tomada de decisão para aceitar um risco que eu preciso gerenciar dentro da minha empresa. Essa visão de tarefas e ações desdobram a gestão de risco. Então, no primeiro momento, eu mapeio e identifico oportunidades. Essas oportunidades eu classifico como risco. Esses riscos eu defino com um cenário ali um pouco mais objetivo de atividades. Falando nessas atividades, o que a ferramenta vai fazer é criar uma tarefa dentro de um plano de ação e atribuir essa tarefa a alguém, numa visão de 5W2H. Quando eu atribuo essa tarefa a alguém dentro dessa estrutura, por exemplo, aqui o Alex, o Alex vai receber uma notificação de que existe uma tarefa para ele, para que ele possa fazer a sua análise, e eu sugiro essa, a análise de gravidade, urgência e tendência. Quando o Alex faz a análise de gravidade, urgência e tendência, ele planeja essa ação e esse planejamento entra no nosso escopo aqui, voltando um pouquinho lá no dashboard, entra no nosso escopo para a tomada de decisão. Então, eu começo a ver tudo que está planejado dentro da empresa. Então, veja que rapidamente eu vim aqui e vejo tudo que está planejado.
Com tudo planejado, o sistema vai emitir e-mails quando a tarefa estiver próxima de chegar lá e também vai emitir e-mails quando a tarefa estiver vencida, e não executada, né? Alertando, num primeiro momento, para o planejamento, num segundo momento, para o início e execução, e num terceiro momento, para o risco de ter uma tarefa planejada não executada. Tudo isso dando ao encarregado exatamente essa visão de gestão, né? Nós temos aqui ainda uma visão de fluxo, em que eu consigo enxergar o mapeamento e a documentação em 7 fluxos, consigo enxergar por dados, né? Então, após o mapeamento, eu sei exatamente onde eu uso o CPF, de quem eu uso esse CPF, em que documento esse CPF está, que atividade executa esse CPF e qual setor aquele CPF é utilizado naquele documento para execução daquela atividade. Essa visão de flow de uso eu consigo por dado, por área, né? Então, às vezes eu quero saber o que a área do almoxarifado faz ali, quais documentos ele usa, então eu consigo fazer uma transação cruzada. O mesmo para documentos, hipótese de tratamento, matriz de competência, titularidade e risco, né? Essa estrutura montada para mapeamento, além do fluxo, vai me permitir ter um conjunto de relatórios que passam tanto pelos relatórios obrigatórios na norma, como roupa e o RIPD, né? Para a gente pegar aqui um exemplo, o roupa e o RIPD, tá? Pegar aqui o roupa, em que ele vai mostrar quem faz, como faz, por que faz, quais são os riscos e o status da atividade vinculada, como também vai me permitir ter alguns outros relatórios que a lei diz que eu preciso cuidar, mas ela não me traz o como é o caso da matriz de temporalidade. Então, eu tenho, à medida que eu mapeio, a identificação de todos os documentos que a empresa tem, com a descrição do que ele é, por quanto tempo ele será guardado, qual que é a lei de referência e qual a forma de descarte desse documento. Essa matriz de temporalidade, ela pode ser emitida aí para a gestão, mas também como evidência do programa de privacidade. Quando nós falamos nesse cenário de relatório, eu também tenho que dizer que é possível emitir uma matriz CIPOC, que é a cadeia cliente-fornecedor aí de uma área. Então, quando eu pego a área comercial, eu tenho toda a estrutura do que a área comercial faz, quais são as entradas e o que entra. Eu tenho uma estrutura muito clara das atividades que ela desenvolve dentro do seu flow de trabalho, mas, e especialmente, eu tenho uma visão de todas as saídas, né? Então, eu consigo enxergar o que ela entrega e para quem ela entrega aqueles dados. Quando nós falamos nessa perspectiva, nós já superamos aqui em muito o que a LGPD pede para a gente enquanto gestão, porque nós falamos aqui de mapeamento, identificação de riscos, oportunidades de melhoria, mas também falamos aqui sobre gestão aí e acompanhamento dos relatórios obrigatórios. Quando nós começamos a entrar na gestão do processo com a matriz CIPOC, eu preciso ter você também com a oportunidade de modelar esse processo, né? Trazer esse processo, por exemplo, para uma matriz de BPMN, em que eu consigo modelar o processo e vincular esse processo ao meu roupa. Eu dou, além de um descritivo técnico, eu passo a ter um descritivo gráfico e visual para que as pessoas possam ser treinadas, preparadas e orientadas aí acerca dessa estrutura de funcionamento, de mapeamento, de modelagem. Quando nós falamos em modelar processo, e aí a gente começa a amadurecer um pouco a empresa, a gente vai falar de erros, né, de entrada nesse processo. Então, quando eu falo de erro no processo, eu posso, tendo uma empresa madura, com um escritório e uma gestão de não conformidades, isso pode ser conduzido olhando só para a LGPD pelo DPO, mas olhando para uma empresa que tem um setor de qualidade, isso pode e deve ser conduzido por ela, toda tratativa de conformidades aqui. Então, eu tenho a fase de registro, a fase de avaliação, a fase de resolução e a fase de conclusão, que vai estar vinculada a uma análise de causa raiz, e isso permite uma retroalimentação da melhoria contínua, mas agora no processo e não em tarefas. Então, a gente está falando aqui de evoluir essa maturidade. E se olhar para processo vai pedir que a gente prepare pessoas, nós disponibilizamos para o nosso cliente uma ferramenta que é a nossa universidade corporativa, que, na verdade,
É a universidade corporativa do cliente. Disponibilizamos nesse processo alguns cursos já sobre LGPD, pode, querendo, criar os seus próprios cursos e disponibilizar para o seu cliente. E lá na ponta, o próprio cliente pode incluir os seus próprios cursos, em que ele pode disponibilizar os seus próprios cursos. Então, a gente tem os cursos da Universidade Corporativa disponibilizados pela Protegon, que o cliente pode ou não usar, disponibilizados pela consultoria parceira ou disponibilizados pelo próprio cliente, permitindo que o cliente emite certificados, aplique prova, identifique e monitore quem fez, né, gerando o relatório, e isso gera aí um ambiente de conformidade e gestão. E se nós estamos falando de fazer cursos e preparar pessoas, nós precisamos falar de testar pessoas, né? E no ambiente digital, uma boa forma de fazer isso é utilizando o phishing, né? Como um cenário. Então, nós temos uma ferramenta para aplicação de e-mails fraudulentos dentro do referencial daquele cliente, então apenas o domínio do cliente é explorado, em que eu vou controlar para quantas pessoas eu mandei, quem são essas pessoas e quando eu mandei, dessas quantas abriram o e-mail e dessas quantas clicaram no link. E à medida que eu entendo que o João e o Alex clicou no link, significa que ele é uma fonte poderosa de risco para mim, mas agora um risco de pessoas e conduta, e a partir disso eu direciono as minhas ações de treinamento mais aperfeiçoadas. O que a gente quer aqui no final do dia? Exatamente que o cliente tenha uma visão do processo e do programa de privacidade no ambiente de gestão e acompanhamento, mas que ele possa também gerenciar aí as suas pessoas, o seu trabalho, e não apenas documentos, porque documentos vencem e documentos sem gestão trazem para a gente aí uma oportunidade de obsolescência. O que a gente quer lá no final do dia é realmente trazer esse cenário. Então, todas as plataformas para essas entregas que eu comentei com vocês estão aqui. Programa de privacidade, gestão de comitês, gestão de risco, né? Em que eu vejo todos os riscos agora de uma forma um pouco mais analítica, a gestão de comitês, em que eu crio os comitês e gerencio as atas, a gestão de projeto, em que eu vejo os meus projetos que estão em andamento, em que eu vejo as minhas agendas e as minhas atas emitidas para esses projetos, quem assinou, quem não assinou, quais são as atas que estão ali vinculadas a projetos. Eu tenho o meu portal de privacidade, em que a gente gerencia nossas políticas e normas, a minha geração e controle de documentos, inclusive o meu painel público de documentos públicos, né? Então, quando eu tenho aqui, então eu consigo colocar os documentos como públicos no meu ambiente e eu passo a disponibilizar um QR Code nas áreas, por exemplo, direcionando para aquele portal de documentos. Então, assim, quais são os documentos que são públicos e que as pessoas têm que ter informação? Política de segurança, política de privacidade, uso disso. Então, a gente coloca esses documentos num link público, gerenciado pelo sistema, em que ele vai controlar a versão e dizer para as pessoas que aquele documento está disponível. A partir desse momento, ele tem acesso a toda a cadeia e orientação daquele documento, permitindo que ele vai fazer um download, né? Porque é um documento Word, permitindo que a gente garanta o acesso das pessoas. Quando a gente fala em norma ISO 27000, mas em 9000, né, quando fala de qualidade, dar transparência aos documentos e garantir que as pessoas têm esse acesso é uma das obrigações da empresa. E a gente faz isso aqui pela gestão de documentos. Toda a gestão de requisição titular, toda a gestão de incidente, incluindo a gestão do canal de denúncia, mais a emissão do CIS, todo o nosso canal de ouvidoria, permitindo aí a gestão de ouvidoria da empresa, inclusive com a geração de SLAs daquilo que está atrasado, daquilo que está em tempo, toda a figura da gestão de cookies que a gente mencionou no início, o plano de governança, em que eu estabeleço os meus indicadores e os meus planos de auditoria, e os nossos relatórios de suporte, né? Em linhas gerais, a intenção, como disse desde o início, é trazer para a empresa, mas em especial para o encarregado e para o comitê, o acesso fácil a informações gerenciais, mas também alertas, padronização, documentação e controle em cima desse ambiente.